Bem, pessoal, então vamos fazer uma cuca alemã. Para começar, pegamos uma xícara de açúcar. Pegamos também 2 colheres bem cheias de margarina ou manteiga. Também vamos colocar 3 ovos inteiros. Os ovos independe do tamanho, mas que tenha 3 gemas e 3 claras são suficientes. E aí, nós vamos pegar um fouet para poder diluir. Como vocês podem ver, aqui está a margarina ou manteiga, os 3 ovos e o açúcar. Então, nós vamos diluir até que forme uma massa consistente. Vocês vão observar que ele vai incorporando um ingrediente no outro. Olha só. Tem que diluir toda a margarina ou a manteiga para ela incorporar. Se vocês tiverem a manteiga e ela estiver muito firme, vocês podem aquecer ela mais ou menos 40 segundos no micro-ondas, que aí ela absorve bem no açúcar e com os ovos. Pode observar que a massa ficou bem homogênea. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer a farofa que vai sobre a cuca alemã. Então, vamos pegar uma colher bem cheia de margarina, porque nós precisamos fazer uma farofa bem consistente. Vamos pegar também uma xícara de açúcar, e vamos colocar, e vamos pegar uma xícara de farinha de trigo também, já está peneirada, e aí nós vamos começar a amassar. Vamos começar a misturar para que ela pegue a consistência de uma farofa. Caso vocês não consigam o ponto, vocês podem ir colocando um pouquinho mais de farinha. Depende muito do gosto. Tem muitas pessoas que usam manteiga também para fazer, ou também usam a banha de porco pura. E ela tem que estar bem limpa, porque senão ela solta gosto. Vocês podem colocar também umas gotas de essência de baunilha, caso vocês achem que seja necessário. Mas não precisa, porque na margarina ela não fica com gosto. Mas na banha de porco talvez vocês coloquem que vai mudar. Então olha só, quando vocês perceberem que ela está fazendo esse esbrugando assim, é o ponto ideal para vocês poderem colocar depois em cima da cuca. Então, pessoal, agora nós vamos colocar aproximadamente 150 ml de leite, pode ser temperatura ambiente. Aí vamos colocar também uma xícara de farinha de trigo, para a gente começar a mexer, para começar a dar a consistência. Observem que ele vai incorporando a farinha à medida que nós vamos batendo, para novamente fazer uma massa homogênea. Essa cuca alemã, vocês podem fazer misturado com várias possibilidades de ricota com uva, ricota com maçã, ricota com goiabada, pode ser leite processado, queijo processado, pode ser requeijão, aí vocês variam da forma que vocês acharem melhor. Agora vamos colocar aproximadamente umas 10 gotas de baunilha. Isso. E agora nós vamos colocar também uma colher de erva doce para
saborizar a massa. Então, a gente vai mexendo, incorporando a baunilha. E agora nós vamos colocando farinha aos poucos, para que ela fique num ponto ideal de uma massa homogênea, mas que ela não fique dura, que ela não fique firme. Apenas que ela dê uma consistência razoável para que a gente possa depois colocar na forma, para que ela fique homogênea. Bem, pessoal, então a nossa massa está homogênea, vocês podem ver. Olha só, bem homogênea. Agora nós vamos pegar uma colher de fermento em pó royal, bem cheia, vocês podem verificar. Vamos colocar na massa e vamos mexer levemente para ela ir incorporando o fermento na massa, certo? Olha aí, vocês podem observar como ela está ficando. Olha a nossa massa. É uma massa bem homogênea, uma massa bonita, para fazermos a nossa cuca alemã. Agora, uma forma já untada com margarina ou manteiga e farinha de trigo, nós vamos colocar a nossa massa para que ela fique parelha na forma. Uma forma de aproximadamente 25 por 30. Essa cuca, a massa vai ficar bem fina. Depois que ela for pro forno, ela cresce e absorve o sabor da fruta que você colocou. Nesse caso, hoje a gente vai fazer uma cuca alemã de maçã. Então, vocês podem observar que ela não vai dar grossa, não. Ela vai dar bem fininha. Mas depois, no forno, ela vai ter um crescimento razoável. E, normalmente, depois que ela esfria, ela baixa um pouquinho, porque é normal. Porque é uma massa bem úmida. Então, aí está. Agora, nós vamos pegar 2 requeijão diluído com um pouquinho de leite, ou também, pessoal, pode ser queijo processado. E vamos colocar, espalhar por sobre essa massa, que é onde vai dar a consistência do requeijão com a massa, para que ele introduza a fruta que você está usando. No caso, se for de uva, é melhor aquela meio azedinha, porque daí ela dá um sabor diferenciado com o doce da cuca. Aí está. Eu costumo dar umas mexidas, tipo uma mesclada dessa massa com o requeijão, porque ele penetra na massa que eu fiz. E aí, nesse caso, nós vamos fazer de maçã. Pode ser a maçã verde, cortada em cubinhos. Sempre que vocês fizerem, deixe ele mergulhado na água até o momento de vocês colocarem na massa. Por quê? Porque daí a maçã não preteia. Nesse caso, eu fiz com 3 maçãs grandes para render bastante o sabor da fruta. Não tenha medo, não economize. Pode colocar, porque ela vai ficar uma cuca bem saborosa. Se for de uva, o ideal é que coloque 2 caixinhas daquela que é de meio quilo ou de 400 gramas que a gente encontra no mercado. E aí vocês despinicam ela e colocam ela distribuída, que ela fique mais ou menos homogênea. Você pode fazer de morango, pode fazer de pera, de abacaxi. E agora, mais uma vez, a gente vem fazendo uma sobreposição na fruta para que ela penetre junto com o requeijão no meio da massa. Pode observar que
que a gente está fazendo isso, fazendo com que ela se infiltre no meio da massa. Por isso que a massa fica bem fina. E agora a gente vem com a farofa, que é o que nós vamos colocar por cima. Então, também a gente vai salpicando para que fique mais ou menos parelho por sobre a massa, que é aquela crosta que vai criar por cima da nossa cuca alemã. Então, relembrando, são 3 ovos, 2 colheres razoáveis de margarina ou manteiga, 1 xícara de açúcar, bate tudo até ela ficar homogênea, coloca a essência de baunilha e aí depois vocês colocam 1 xícara de farinha e vão acrescentando aos poucos até que dê essa consistência. Então, aí está a nossa cuca montada. Agora nós vamos levar um forno pré-aquecido por 40 minutos, numa temperatura de aproximadamente 180 graus. E aí, depois que ela estiver assada, nós vamos fazer um outro videozinho mostrando para vocês como que ficou. Ok? Valeu! Bem, como vocês podem ver, a nossa cuca já está assada. Esses queimadinhos em cima é por causa da margarina, mas não ficou queimada a cuca. Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!